Bom dia, bem-vindos a mais um WHG Overview. Eu sou o Andrew Ryder, CEO da WHG. Estou aqui com o Fernando Fenolio, nosso economista-chefe. Esse ano já começou bem agitado, né? Janeiro teve várias idas e vindas, né? A gente vai tentar analisar um pouco elas aqui, então já vamos lá, muita coisa acontecendo. Esse é o primeiro tema, né, da nossa live, são esses 3 ciclos de mercado que a gente já passou em janeiro, então já bastante agitado para começo de ano. O Andrew vai falar de Global Equities, como assim, a dinâmica de 25 está diferente de 24, acho que é bem interessante esse tema. A gente vai falar do Trump 2.0, um pouco mais sobre tarifas e imigração, impacto para a economia. E, por fim, a gente fala de Brasil, que, enfim, dezembro foi um mês muito ruim de mercado e depois janeiro um mês muito bom. Então, a gente vai tentar explicar um pouquinho dessa dinâmica também. Então, começando aqui, né, nosso slide tradicional, contando aqui o que aconteceu em janeiro. E o mês já começou bem diferente, né? Se olhasse essa foto ano passado, todos os meses, era, né, Nasdaq melhor coisa, excepcionalismo americano, mercados emergentes mal, Brasil na lanterna, né, todo mês. E claramente aqui janeiro já foi diferente, né? Europa, a melhor geografia do mundo, quem diria, com Trump assumindo, né, prestes a botar tarifa e, né, jogar duro contra eles. Né, obviamente esses ativos em verde aí são todos ativos brasileiros, aí começando muito bem o ano. China também, né, apesar que começou bem mal, né, primeira semana lá, depois, né, voltou tanto que já está até melhor que o S&P no ano. E aí o S&P meio que no meio do caminho, né, começando bem, né, saudável e tal, mas, né, não sendo mais aquele destaque que era antes. Acho que é um mundo mais normal isso, né, coisa com mais beta, mais risco, num risk-on tradicional, deveria subir mais do que o S&P, né, que é mais seguro e tal. E aí, né, poucas coisas abaixo do CDI, né, mas é um pouco isso. Aí na direita, acho que não está falando, acho que um risk-on mais tradicional, né, essas empresas de meme, meio pessoa física nos Estados Unidos começando muito bem, fintech, né, que estava muito para trás, indo bem, ações brasileiras, né, essas utilities, né, defensivas, em teoria, que foi a pior coisa do mundo ano passado, né, começando melhor o ano. E continua. Acho que uma coisa interessante aqui, quando a gente vai falar próximo mês, né, esse China DeepSeek Beneficiaries, né, uma cesta de ações aí que em fevereiro acabou, já está subindo mais, sei lá, 25%, uma coisa assim. Deixa eu falar disso depois. Mas essas ARK, ETF, né, essas coisas que foram muito mal no passado, até com o mercado subindo, né, que foi o ano da bifurcação, agora também é o contrário, essas coisas mais arriscadas subindo, né, como se fosse um ano de, né, para risco normal. E algumas coisas, tipo Índia, que tinha ido muito bem, né, era meio que a queridinha dos últimos anos, indo mal, Japão também, né, ficando um pouco para trás aí no começo do ano. Então, acho que isso a gente vai explorar um pouco mais no detalhe. Eu posso falar um pouco, a gente pode ser mais interativo aqui, mas acho que teve 3 eventos aqui no começo do ano, né, que parece que já aconteceu tanta coisa que a gente esquece, né? Uhum. Então, nas primeiras semanas do ano a gente via juros abrindo sem parar, né? Aí o final falou, pô, a gente fez uma live inteira falando que os juros ia fechar, que o Doge, que talvez o Trump, né, 2.0 não ia ser que nem 1.0, e de repente começou, né, o mercado ficar muito nervoso com o Trump assumindo, né, ia fazer tarifa, imigração, né, fiscal ruim do ano, essa virada de ano sempre é um tema de, né, como é que você aloca o capital. E claramente, especialmente o mundo desenvolvido, acho que o grande símbolo foi a Inglaterra, né, os juros abrindo meio sem parar no começo do ano, gerou um nervosismo, as pessoas começando a ficar preocupadas, pô, será que a inflação está voltando? Então a gente passou por esse choque. Aí depois veio do DeepSeek, né? Será que AI é uma bolha e todo mundo está viajando e pô, o custo vai ser muito mais barato, estão gastando bilhões de dólares em capex, estão jogando dinheiro fora, não precisa, etc. E, né, todo esse medo do Trump assumindo no final de janeiro, que a gente já falou aqui de tarifa e imigração. Não sei se entrar mais no detalhe aí, mas acho que esses foram os 3 choques que no final das contas tudo acabou subindo, que a gente mostrou. Na superfície parece um mês tranquilo, saudável, mas na verdade foi, né, bem... já começamos aí no agito. No dia posterior a esses eventos, o mercado sofreu muito, né? Uhum.
Lembro quando teve o DeepSeek, quanto que caiu a Nvidia no dia? Quase 20%. É incrível, né? Então, assim, o movimento foi muito brutal. E quando também teve o anúncio... Perdeu quase o valor do Bovespa inteiro aquele dia. Só uma ação. 500 bi de dólares, né? Impressionante. E a questão das tarifas também, né? Quando o Trump anunciou a tarifa contra o México e contra o Canadá, o mercado iniciou aquela manhã de segunda-feira muito mal. É que no meio do caminho teve a reversão da decisão. Mas teve um choque grande, né? Então, você teve esses movimentos. Então, é um pouco o que a gente colocou aqui, né? Essa questão de tarifa, a gente vai conviver com ela esse ano. Pelo menos esse ano vai conviver. É um processo, tá? Eu acho que é um pouco de política de Estado, então vai ter muito ruído. Teve ontem já para aço e alumínio, 25% para todos os países. Tem essa questão da linha da reciprocidade tarifária. Tá? Então, tem esse gráfico que a gente colocou aqui. A grande maioria dos países cobram taxas mais altas do que os Estados Unidos aplica na importação desses países. Está todo mundo mais para o lado da direita do gráfico, né? Tá para cá. Né? Brasilzão está bem na fita aqui, como sempre. Então, acho que esse é outro tema que vai crescer bastante. Com Bangladesh, Paquistão e Argentina. Né? Só que a Argentina está querendo vir para cá, né? Com o free trade. Mas vai ter bastante coisa acontecendo. Né? Então, tem 1º de abril, né? Que não vai ser dia da mentira, mas vai ser o dia em que aquela pesquisa mais ampla sobre a questão do comércio exterior americano vai se resolver. E daí a gente vai ter uma noção do qual vai ser os instrumentos de ação. Então, para mim, assim, esse tema vai surgir, vai sumir, mas vai ter sempre uma volatilidade de mercado embutida. E eu acho que isso vai afetar a confiança das empresas e vai ter cauda sempre meio gorda nos ativos. Tá? Eu acho que essa é um pouco a implicação. A gente vai falar mais de tarifa aqui, daí especialmente essa questão do número 2 aqui, como é que isso pega em confiança e pega em atividade econômica. Só um parênteses, assim, né? Acho que esse gráfico da direita é interessante, né? Que quem olha para esse gráfico deveria ver uma lição aqui, né? Quem está mais para a esquerda normalmente tem produtividade maior, mais envolvido, né? PIB per capita mais alto, mais atraente para capital. Então, é infeliz, né, que os Estados Unidos está querendo ir para a direita, né, na direção da Nigéria, Egito, Brasil, Paquistão, Bangladesh, tipo de cara. Mas, né, também um sinal aqui para o Brasil que a gente vai ver vários gráficos, assim, de desregulamentação também, né, e free trade e tal, né? E infelizmente a gente sempre está na ponta errada aqui. Só um pequeno comentário nessa questão dos Estados Unidos. Ele está tentando trazer todo mundo para perto da linha. Esse é o lado meio Esse é o lado do copo meio cheio. Você bota seu chapéu. Exatamente. Vamos tentar trazer todo mundo para cá. Vamos ver quem consegue reduzir as tarifas. E daí seria muito bom até para os Estados Unidos, seria, né? Agora, o copo vazio é gerar um aumento ainda maior de tarifa por retaliação. Acho que é nisso que a gente está trabalhando. Esses são os riscos que a gente vai conviver. E aqui é um pouco do aspecto, assim, tivemos esses 3 ciclos, 3 choques, e logo na sequência o mercado acalmou-se, né? Acho que teve algumas coisas que levaram, né, o mercado a esse ponto. Primeiro, na inflação. Tá? Eu acho que a inflação do mês de dezembro foi um alívio grande para o mercado. Assim, o mercado estava tenso com os números de inflação, número de atividade, payroll, a Treasury abrindo, o mercado estava nervoso. A gente tinha colocado aqui na última live que a chance de subir juros era maior que 2 cortes, pelo menos na precificação do mercado de opções. E aqui nesse gráfico, né, que é o Core PCI mês a mês, o núcleo de inflação dos Estados Unidos, a expectativa inicial para dezembro era 0,26. Tá? O que levaria ao 3 meses anualizado a até dar uma leve acelerada para 2,60, que está aqui no laranjinha. Só que o número que veio, na verdade, foi 10 bips a menos, o que é bastante coisa, né, dado a volatilidade do dado e o nível que a gente trabalha. Então, a gente teve 10 bips de surpresa, fez a taxa de 3 meses recuar para 2,20, deu um belo alívio. Daí o mercado falou, não vai subir. Pelo menos não vai subir. O primeiro ciclo encerrou. Esse encerrou, daí a curva cedeu. Falou, ufa, ainda bem, né? Se fosse o 26 ou fosse 10 bips acima, surpresa, a gente estaria falando de Treasury talvez perto de 5, de verdade. Então, acho que aliviou, né? Então, talvez, assim, um ponto que a gente está querendo fazer, talvez esses 3 assuntos vão ser assuntos que vão e voltam o ano inteiro, né? Então, a gente já tem esse pano de fundo, né? Esse fiscal / inflação. Por enquanto, deu um suspiro, né? Vamos ver como é que vai ser o CPI esse mês e tal, né? Nos próximos meses. Mas, por enquanto, deu um grande suspiro, né? Acho que o mercado estava na ponta que achava que esse 26 bips podia vir mais salgado do que isso, né? E aí a gente ia começar a falar de acabou o ciclo, será que o FED tem que aumentar juros, será que o mundo desenvolvido está muito
com fiscal muito ruim e tal, e esse assunto, por enquanto, deu uma acalmada total. O mercado deu um suspiro, né, um alívio. E aí estava tudo indo bem até vir o DeepSeek, né? E aí, que nem o Fenoli falou, teve outra correção, então agora também é outro fantasma que vai ficar com a gente sempre, né? Que a gente já fala há mais de um ano, né? Será que esse AI, né, os preços dos ativos estão muito na frente da realidade, etc, etc. A gente quis trazer aqui um conceito, a gente vai falar mais de cada um desses assuntos no detalhe, mas eu acho que o que deu uma aliviada é que logo em seguida teve o resultado de todas as empresas, né, americanas. E a gente foi ver também, né, a gente mercado, que na verdade era bem específico. A Nvidia sofreu muito, mas algumas empresas, na verdade, viram isso como uma coisa boa, né? Se realmente o custo do AI está colapsando, será que isso não vai aumentar o mercado endereçável? Né? Não vai permitir que a gente finalmente vá para a próxima fase? Porque se realmente você tinha que gastar tanto para fazer o ChatGPT, tinha que consumir tanta energia para fazer isso, a gente não ia ter energia suficiente no mundo, ia ser muito caro, né? Então ia ser só para empresas usarem esse tipo de tecnologia. Se realmente a gente consegue ver que o custo está colapsando, que vai ser mais eficiente do que o mercado imaginava, quer dizer que então dá para pulverizar muito mais, dá para todo mundo ter, né, um AI agent, né, super sofisticado no seu bolso, no celular, etc, etc. Então a gente começou a ver outras empresas, estão aqui a Goldman quebrou em três né, cestas de ações. Talvez a primeira fase de infraestrutura é onde sofreu a correção. Já está começando a voltar, né? Eu acho que dentro de infraestrutura tem vários tipos de infraestrutura, tem, né, os chips, né, mais customizados que estão indo bem, por exemplo, mas acho que, né, tem muita coisa para fazer aí dentro. Mas acho que a segunda parte, que talvez é a parte mais de software e tal, que se beneficia, começou indo muito bem. E talvez a última fase, essa fase de produtividade, que são as empresas normais, que têm muitos ganhos a ser, né, obtidos com produtividade conforme elas vão implementando o AI lá dentro. Isso acho que seria a fase final. Então o mercado está meio que nessa. Será que está muito cedo para começar a precificar isso? Será que a infraestrutura ainda tem muitos ganhos, que vai ter que ter muito mais capex para chegar nesse tamanho? Então esse é o grande debate aqui, né, do mercado agora. Mas como um todo para o S&P, acabou sendo uma coisa que deu para absorver e voltar e, na verdade, é mais uma coisa assim micro, no final das contas, do que macro. E aí, quando o mercado finalmente estava, então, entendi, a AI está tudo certo, passou os earnings das mags e tal, veio, né, o Trump com essa surpresinha de tarifa também. Passo de volta para o Fenômeno. A gente colocou aqui o intraday, né, de Canadá e México, né, a moeda, né, o peso mexicano e o dólar canadense. Então, quando ele anunciou a tarifa, acho que foi na sexta-feira, no final do dia, né, na segunda-feira o mercado abriu, como a gente fala, guepado, né? Saiu lá para cima a taxa de câmbio, né, o dólar bem mais forte, tanto no México quanto no Canadá. E no mesmo dia voltou na medida que... Na medida não, né, quando o Trump anunciou que ele ia estender o prazo para iniciar o processo de aumento de tarifa em um mês. O mercado voltou tudo e mais um pouco, né? Mas só para mostrar essa vol que existe e como tem assim, questões diferentes, abordagens diferentes de tarifa, né? Até tem essa expressão que não foi um trade war, foi um drug war. Ele está tentando só ganhar alavancagem para reduzir o fluxo ali de fentanil que passa do Canadá, especialmente do México, para os Estados Unidos. Então é muito mais controlar ali as fronteiras do que uma questão mais econômica. Então foi muito mais instrumento de negociação e forçar que esses países se responsabilizassem por suas fronteiras. Tá? Então o mercado, eu acho que no final ele não acredita que o Trump vai impor 25% de tarifa em todos os países. Acho que o mercado não acredita nisso. Tá? Mas sempre vai ter esses choques de volatilidade. Né? Uma hora ele fala, vai ter a tarifa, um dia ele pode anunciar essa tarifa recíproca no Brasil, daí aqui vai sentir um pouco o câmbio, ou na Europa, o euro vai sentir, tá? E daí vai ter uma volatilidade ali, vai ter um descolamento da taxa de câmbio e a gente vai ter que se acostumar com isso, não vai ser suave o processo. Tá? Então, esse é um evento para a gente acompanhar ao longo do ano. Tá? Esse aqui foi um bom exemplo de como a gente pode conviver com isso daqui para frente. Agora tem as coisas boas também, né, que o mercado não está olhando muito. Eu acho que se eu puder começar aqui, né, acho que talvez esse é o ponto mais importante, diferente, nossa visão assim, do mercado, que eu acho que você sempre parece ser mais inteligente se você está olhando as coisas negativas, né, os riscos do mercado. Aprendi isso no começo da minha carreira, né, quando eu estava trabalhando num fundo que era um spin-off da Oaktree, né, Oaktree
adora, o Howard Marks adora escrever essas cartas meio pessimistas, assim, né? E todo mundo fica super preocupado e você parece, né, muito mais inteligente falando isso do que um cara que, não, compra e stay invested e tal. Mas no final das contas, né, acho que Warren Buffett, George Powell, todo mundo fala, né? Você conhece algum bilionário pessimista, né? Acho que tem uma razão. E eu acho que agora esse conceito se aplica muito bem, né? Acho que tem os riscos para cima no mercado que as pessoas não estão dando valor suficiente, né? A gente vê aqui, a gente falou um pouco, talvez na última live, mas a gente quis entrar mais no detalhe, que é realmente né, a economia parou de piorar, está virando, né? Pessoa física nos Estados Unidos está dando sinais aqui de, né, querer, né, ficar mais envolvido, só que ainda está longe do oba-oba que foi no final de 21. Né, também, né, poupança das famílias, acho que, né, e essa agenda do Trump, a gente foca muito agora, especificamente, o mercado está focando muito no negativo, que é tarifa e imigração, mas a agenda como um todo, obviamente, é pró-business, né? Por isso que o mercado subiu tanto depois da eleição, né, no lado de regulação, no lado de corte de gastos, no lado, né, de, né, em geral, ser pró-business. Então, acho que vamos tentar lembrar disso nesses momentos, porque tem uma chance que todo mundo fica apontando numa direção, preocupado com aquelas três coisas, vai, vem, e no final das contas, acho que isso aqui pode dominar, né? Não sei se quiser entrar mais no detalhe aí de cada uma dessas coisas. Não, eu acho que são coisas interessantes que aconteceram mesmo nessa virada do ISM, do PMI global. Acho que é um sinal relevante depois de um longo período abaixo de 50. Tá? Não só os Estados Unidos têm melhorado, mas as outras regiões também. Então, às vezes, justifica um pouco o próximo slide de equities, porque algumas regiões estão melhorando. Outro gráfico que chamou a atenção é essa questão do balanço das famílias americanas, né? Que todo mundo sabe que está super bem, super saudável. E daí a Goldman Sachs fez um exercício interessante, que ela pegou também os 50% mais pobres, vamos dizer assim. Porque muita gente olha esse dado aqui, esse balanço patrimonial, e fala, tudo bem, isso aqui está super alto, mas está super concentrado. Porque só os mais ricos têm exposição a S&P, tem casa, etc. Mas as pessoas que são mais classe média para baixo, o cara está sofrendo. Né? Daí quando ela fez a conta, e vamos pegar a classe média para baixo, está todo mundo também no nível de riqueza muito alto para o padrão histórico. Né? Tanto que aquele papo de savings acabando e as pessoas iam sofrer, saiu do radar, não tem mais esse papo no mercado. Né? Quantas vezes eu fiz aquela conta e foi... Enfim, não usei mais. Essa questão da regulação é muito parecido com aquele gráfico de tarifa. De certa forma, né? Você pegar aqui índice de regulação econômica, né? Então, quanto maior o número, menor a regulação. Né? E aqui tem a produtividade no eixo X, né? Que está aqui. Ó. Isso aqui é a produtividade. Tá? Então, olha onde está o Brasil. Não é coincidência. Né? Olha onde está o Brasil e a Argentina. Né? São o que tem menor produtividade versus o que tem mais regulação. Tá? Os Estados Unidos é a outra ponta. Tem menos regulação, mais produtividade, quer desregular mais. Tá? E é muito parecido com aquele gráfico de tarifa que tem uma correlação enorme entre os dois. Tá? Então, acho que isso é importante. O Trump quer empurrar os Estados Unidos ainda mais para a direita, o que deve gerar mais ganho de produtividade ao longo do tempo. E, por fim, aqui um pouco a gente pegou esse quote do Scott Bessent, que deu uma entrevista à Bloomberg na semana passada. Novo secretário do Tesouro. Assim, muita gente é pessimista com o Treasury. Eu entendo o motivo, porque o fiscal americano é realmente um problema que precisa ser endereçado. Mas ele tem passado ali uma visão de preocupação. Eu achei interessante a entrevista dele, porque ele falou, olha, o Trump não vai se preocupar com o Fed, não vai se preocupar com a taxa básica de juros. Né? Porque o que importa para a economia é a taxa longa. É o 10 anos que vai determinar o quanto que as pessoas conseguem tomar de crédito imobiliário, as empresas conseguem tomar de financiamento. A gente tem que olhar lá a parte longa, não a parte curta. Tá? Mas como é que você olha a parte longa se a parte longa é determinada pelo mercado? Né? Não vai ter, a princípio, né? Yield curve control, nada dessas coisas meio heterodoxas. Ele disse, olha, a gente tem que fazer o que é certo, fazer uma boa reforma fiscal, né? Reduzir preço de energia, e as coisas, se nós fizermos a nossa parte, o valor, né? A taxa de juros longa, ela vai recuar de maneira natural. Tá? Então, a gente tem que fazer a nossa parte primeiro. Então, baixar preço de energia não quer dizer na caneta, né? Não é na caneta. Incentivar, desregulamentar o setor de energia, tentar aumentar a oferta, daí o preço cai, enfim, assim começa a girar a roda. Né?
Então é interessante o pensamento e para onde vai se tentar buscar os ajustes, né? A cabeça dele é positiva. Então tem algumas coisas boas também, não é tudo ruim. Eu acho que a gente queria ressaltar, né, esse copo meio cheio também da história. O ponto na conclusão é que tipo, a gente está longe de uma bolha, né, que é a nossa opinião, mas tem um background aí, né, um setup aí que pode ser que a gente vá nessa direção e o mercado está dando pouca bola para isso. Eu acho que isso pode ser uma grande surpresa. E outro ano de retornos altos, né, de ativos de risco. Só fazer um comentário final disso. Tem várias reportagens falando dos congressistas republicanos desenhando um projeto de lei com cortes grandes de gastos para acoplar com a renovação de cortes de impostos. Né? É que o mercado não está olhando para isso, o mercado está olhando só para a tarifa. Tarifa e, sei lá, DeepSeek. É isso que o mercado está olhando. Pode ser que em algum momento o mercado olhe para isso com mais cuidado. E se essa narrativa ganhar força de que vai ter corte de gasto, que o Bessent está falando é de verdade, você pode ter um impacto em juros mais profundo do que a gente está vendo hoje. Muda a narrativa. Imagina cortar imposto, né, ou para empresa ou para pessoa física e cortar gasto, o Treasury para baixo no momento que está tendo, né, mais corte de imposto. Isso aí, né, receita para comprar equities.